significa dizer que quando o assunto é transformação de vida, é encontrar novas possibilidades de progresso, a gente tem que ter disposição. Se a gente quer avançar, o nosso papel nesse cenário novo, nessa nova vida, é fundamental. Por exemplo, na hora de uma entrevista de emprego. A gente vai conversar sobre este assunto aqui no nosso programa Vida Plena de hoje. Você já ouviu falar, por exemplo, que o corpo transmite mensagens mesmo quando nós não estamos conversando? A gente vai falar sobre essa linguagem corporal durante as entrevistas de emprego. Estamos recebendo a consultora de carreiras, Madalena Feliciano, aqui no nosso programa. Madalena, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Bom, existe isso, certo? Existe. O corpo transmite mensagens importantes e muitas vezes contrárias do que a gente está falando. Sim, sim. A gente já sabe, né, que 55% da nossa comunicação é através da linguagem corporal. Então, mais porcentagem para essa linguagem corporal do que necessariamente para aquilo que você está falando. Exatamente. E 38% tom de voz. Nossa! Qual seria? Vamos começar com essa pergunta, então. Qual seria o tom de voz adequado? É tom de voz, assim, é altura? Tom de voz, ou é a firmeza na hora de falar? A segurança, né, gaguejar, não ter a resposta certa, adequada na ponta da língua, a ansiedade. Isso tudo a gente percebe, né? Muitas vezes, numa entrevista de emprego, quando o candidato não está preparado, não sabe falar sobre as suas qualificações, sobre seus cases de sucesso, ou tá nervoso, tá ansioso, ou ainda quando ele tá mentindo. E aí é uma questão, né? Porque você falou dessa velocidade na resposta, não significa que você tem que inventar uma questão. Jamais, né? Jamais. Mentir na entrevista de emprego é o que desclassifica de imediato qualquer candidato. Mesmo se não for identificado, né, gente? Até quando você vai conseguir levar essa situação? Mesmo que não seja naquele momento. Né? Mas no dia a dia, a probabilidade da empresa, né, descobrir é grande. Vamos começar falando de postura, né? Falamos aí da questão da voz. A postura é importante? Sim. Qual deve ser? Você tem uma postura alinhada, né? Adequada ao ambiente que você está participando, também da entrevista de emprego, o braço, as mãos, nada de, né, nervosismo ou relaxado demais na cadeira. Uma postura de quem está interessado na conversa e tem interesse, de fato, em conquistar aquela vaga. É normal que às vezes as pessoas, por estarem nervosas, elas fiquem mais fechadas, digamos assim. É importante ter essa postura mais altiva. Exatamente, né? Quer dizer, alinhado, com os braços mais tranquilos, relaxados, né? O olho no olho, o respeito, isso tudo facilita bastante. Chamar o entrevistador de senhor, senhora, são questões importantes ou é algo a se negociar durante a entrevista? Então, isso varia muito do ambiente que você está. Se você está, de repente, numa empresa mais descontraída, uma agência de publicidade, propaganda, geralmente não se usa esse tipo de linguagem. Agora, se você está numa empresa mais tradicional, mais conservadora, isso é uma obviamente que usar o senhor, a senhora, acaba sendo muito mais adequado. Certo. E quais são os principais erros cometidos durante uma entrevista? Não conhecer sobre a empresa. Então você é convidado a participar de um processo de seleção e você não tem um mínimo de interesse de conhecer a empresa antes mesmo de você ir até ela. Então quem é a empresa, qual é o local, porque muitas vezes você não se prepara para chegar ao local e chega atrasado. Quer dizer, já começa errado, já começamos errando, né? Então chegar no horário pelo menos 10, 15 minutos antes, saber exatamente qual é o trajeto que você vai usar, qual é a facilidade, né? Gente, é que nem prova do Enem, não dá para deixar para chegar no último minuto. Você vai minuto. entrar, mas já vai ter um pontinho negativo, né? Conhecer quem é a empresa, quais são os produtos, principais clientes, o que eles esperam de você, né? Responsabilidades, atribuições do cargo, muitas vezes você consegue identificar, para que você tenha aí. Por isso que visitar o site da empresa é fundamental. Básico. Saber exatamente onde você está indo, né? Se você puder fazer algumas pesquisas, hoje existem alguns, até sites que você consegue identificar quem trabalha lá, quais são os colaboradores, acaba facilitando a tua linguagem,
né, na hora do processo seletivo. E até ver se você se encaixa mesmo, né, nesse Exatamente. universo. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto depois do intervalo. Se você tiver dúvidas, é só entrar em contato com a gente. Nosso telefone é o 0300 10 07 940, pelo WhatsApp 11 99801 1242. Já voltamos. Da Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV, Miriam Albuquerque, de São Paulo, capital, na audiência do nosso programa todos os dias e acompanhando a nossa entrevista. Gostando do nosso tema de hoje, a gente está falando sobre entrevista de emprego, né? A gente sabe que diante da realidade que tantas famílias enfrentam com relação ao desemprego, uma entrevista é uma nova oportunidade. É, de repente, aí a porta de entrada para essa chance de você voltar ao mercado de trabalho. E a gente não pode permitir que um erro, uma falha ou algo que a gente deixe de fazer nos prejudique durante essa entrevista. Por isso que a gente está conversando sobre este assunto com a consultora de carreiras, Madalena Feliciano, está trazendo dicas para a gente já falou de algumas questões. Voltando ao comportamento nosso, por exemplo, cumprimento. É mão, é beijinho no rosto, não é nada, é só um acenar de cabeça? Como que isso tem que ser? Cumprimento é mão, né, e a pressão que você coloca na mão é a mesma do entrevistador. Tá. Então, algumas pessoas dizem assim, olha, você tem que apertar com bastante força para mostrar que você é uma pessoa segura. Nem Não sempre o entrevistador, sei lá, é uma mulher mais delicada, coloque a mesma pressão que a dela. Então, quem comanda nesse caso é o entrevistador. É o entrevistador. Você sente a pressão e coloca a mesma pressão na mão. Exatamente. A mesma coisa no tom de voz. Uhum. Se ele tem um tom de voz mais grave, fala mais alto, você acompanha. Uhum. Se ele fala mais baixinho, você acompanha. Você acompanha também. E essa questão da fala? Falar muito ou falar pouco? Falar objetivamente, né? Um dos grandes erros, Letícia, é ser prolixo, tá? Falar mais do que o necessário. Eu faço uma pergunta simples do tipo, qual é a sua pretensão salarial? Aí a pessoa começa, em 1972, quando eu iniciei minha carreira, chega na metade da explicação dela, ela não lembra nem da pergunta que eu fiz. Aí ela me olha e fala assim, o que você perguntou mesmo? Então a gente vê que a pessoa está nervosa, está despreparada e não foi objetiva. Agora, nesse caso, falar pouco pode ser um problema também? Nessa mesma pergunta, quero R$2.000, ponto, encerrou o assunto. Pessoas monossílabas também podem prejudicar o andamento do processo, tá? Então o ideal, sim, de repente vir com um número, mas olha, estou flexível, estou aberta a propostas, depende do desafio, das responsabilidades do cargo, né? Podemos negociar de acordo com os benefícios. Então esteja aberto, esteja flexível para uma negociação. Certo. Além disso, a gente percebe que esse conhecimento que você mencionava da empresa é muito importante. Mas precisa dosar a quantidade de informação? Se você conhece, por exemplo, alguém dentro da empresa, você fala isso na hora da entrevista? Não, não necessariamente. Se a empresa não te questionou, a entrevistadora não te questionou, né? Não existe necessidade de você falar além do que está sendo perguntado. Os recrutadores, eles são experts em fazer as perguntas certas para o desafio do cargo. Então responda objetivamente o que ele quer saber sobre você. Tem gente que começa a conversar e aí começa a fazer muito com a mão, e aí a mão vai, a mão fica. Esse excesso de gestual pode prejudicar também? Com certeza, com certeza. É a linguagem corporal, né? Como a gente já disse aí no primeiro bloco, o corpo fala. Então você tem que estar alinhado, não gesticular muito, não falar alto, não ser prolixo, né? Segue o comando do entrevistador que você vai se dar bem. Você falou de não desviar o olhar, sempre procurar olhar, né, diretamente para o entrevistador, falar, né, de forma pausada, sem ser prolixo. Existe alguma outra coisa que a gente deve, no caso, evitar fazer? Por exemplo, a famosa cruzada de braços ou a cruzada de perna. É permitido, não é? Sim, você pode sim cruzar as pernas, tá? Alguns recrutadores entendem que quando a pessoa cruza o braço, ela está fechada para uma negociação. Não é isso necessariamente quando a gente estuda a linguagem corporal, mas então, né, evite cruzar o braço, né? E quando eu falo olhar no olho, não é encarar. Okay? Tá, não é aquela coisa meio ameaçadora. Né? Não piscar, ficar encarando, tipo uma ameaça mesmo. Né? Então olhar
no olho, com segurança, com confiança e dizer o que você sabe fazer. Perfeito. E isso, gente, é uma preparação que começa antes, né? Sim, a pessoa se organizar em casa, pesquisar, tudo isso deve ser feito por você. Agora, principalmente as pessoas que estão há muito tempo fora do mercado, isso acaba, né? A entrevista se torna uma expectativa muito grande. Na sua experiência, como domar esse nervosismo que é natural de existir? Olha, existem algumas práticas que são fundamentais. Então, de repente, simule as suas respostas você mesmo. Tá, treina. Né, treina. Ou com um amigo, ou você se olhando no espelho, veja a sua linguagem corporal, veja o seu tom de voz, veja a sua expressão facial. Não fica muito exagerada. Tem que treinar, Letícia. Tá? Pega um amigo que possa fazer algumas perguntas. Existem vários sites que dão dicas. Assista alguns vídeos, de repente, no YouTube, para que você esteja mais preparado. Tenha uma excelente noite de sono, né? Uma alimentação equilibrada. Isso tudo vai ajudar muito. E principalmente nesse momento de ansiedade, de estresse, atividade física. Puxa, mas eu não tenho como fazer. Vai fazer uma caminhada, vai num parque, relaxa e, obviamente, tenha fé. Acredite, confie, ore, que vai dar certo. É isso aí, gente. Vai dar muito certo. A gente vai continuar conversando sobre este assunto daqui a pouquinho, né? Nós vamos, no momento da nossa segunda hora de programa, nós vamos falar sobre vestimenta. Também é uma questão que gera muita dúvida, né, Madalena? Dúvida e polêmica, né? Porque você pode ser descartado já na recepção. Então, como escolher o figurino para a entrevista de emprego? A Madalena ainda hoje vai trazer essas dicas pra gente. O que é usar, o que não usar, quais são as dicas que você não pode perder na hora de ir para a sua entrevista de emprego, combinado? Você fique com a gente, a Madalena prossegue aqui no Vida Plena, você pode continuar fazendo perguntas, daqui a pouquinho também o nosso momento ecumênico de preces, então você não pode sair daí. Nosso convite é que você continue com a gente aqui na Boa Vontade TV. E o Vida Plena ajuda você a entender, a encontrar novas possibilidades e com dicas também. Lembra que a gente falou que a gente vai falar um pouquinho de vestimenta? Porque tem muita gente, infelizmente, que acaba errando na hora de escolher a roupa para a entrevista de emprego. A Madalena está aqui com a gente, Madalena Feliciano, consultora de carreiras, para a gente ajudar o pessoal a acertar, certo, Madalena? Isso mesmo. Queria começar falando sobre essa questão. Existe roupa adequada para a entrevista de emprego? Existe sim, né? Então, cores mais neutras, nada de muito abuso de estampas, coloridos, roupas curtas, decotadas, né? Então sempre um taillé, um terninho, os homens num bom terno. Tá. Por exemplo, a roupa estampada, você falou, eu tô de roupa estampada hoje, ela não seria ideal para uma entrevista? A roupa que você tá, Letícia, ela tá alinhada sim para você numa entrevista de emprego, até porque você tem uma calça lisa, né, que combina aí com a gola. Tá conversando. Conversando. Cheguei, né, que aí pode não ser tão adequado. Ótimo, então você pode conciliar com o seu gosto também, né? Porque diz assim, mas eu nem curto muito roupa sóbria, eu gosto de uma corzinha. Não precisa abrir mão, só ter que conversar, é isso. Use a sua personalidade. Não deixe de ser quem você porque é, senão, com bom senso. Isso, porque senão também não adianta, né? Você é de um jeito, chega parecendo outra pessoa. Com certeza. Aí no dia a dia você não vai ter roupa. E é contratado no primeiro dia, ninguém reconhece você, Exatamente. né? Nem parece a mesma pessoa. A gente tem foto? Do que a gente tem foto? Vamos ver? Tá aí. Tem um certo e errado, só pra gente entender por que um tá certo e outro tá errado, se aparentemente os dois estão... Exatamente. Observa a mulher de cinza, né? Certo. Claro. Ela tá com um decote. Tá. O decote tá muito mais profundo. Ela tá com uma sandália que não conversa com a calça. Muito aberta, né? Uma bolsa, de repente, muito grande pro traje. Tá, essa calça um pouquinho mais justa, também a calça marcando, colada, né? marcando, né? A mulher de preto tá muito mais sóbria, com uma camisa, tá mais elegante, né? Com um escarpão. Tá. Então isso facilita para que você não erre. Você falava antes que é importante a gente entender o ambiente da empresa. Isso influencia na hora de escolher a roupa também? Isso influencia bastante, né? Dependendo da empresa, ela é uma empresa mais casual, é uma empresa
sei lá, de publicidade, que propaganda. Usa terno, por o diretor não usa terno, o dono não usa terno, né? Tá todo mundo de jeans, camiseta, empresas de internet, de tecnologia, geralmente são empresas mais despojadas. Então você vai chegar lá de terno e gravata ou num tailleur, você não vai combinar com o ambiente, vai se sentir mal. Não quer dizer que você pode descambar para informalidade. Não dá para ir. Não dá para ir de tênis, bermuda. né? Bermuda, calça jeans, aquelas rasgadas que são usadas, aí são moda. Então mantenha um jeans clássico, escuro, uma polo, um sapatênis, que você não vai errar. Tá, a gente trouxe alguns modelos aqui de roupa pra gente ver mais ou menos um certo e errado também. Daqui a pouquinho a gente tem outra foto pra mostrar outras informações. Vou trazer aqui, por exemplo, ainda no vestuário feminino. Essa blusa é uma blusa bonita, só que as costas dela... ela é uma blusa bonita, a frente é tranquila, né? Tá o decote não é exagerado, mas vai ter que necessariamente usar um blazer. Tá. Porque essas costas abertas não rola. De repente vai aparecer o sutiã, não fica elegante. Então, gente, blusa bonita para aniversário, para uma festa, mas não, de repente, não para uma entrevista de emprego. Ok. Vamos ver antes, então, de continuar a foto que o pessoal da produção separou aí pra gente continuar trazendo dicas para você? Vamos lá? Sim, não? Aí, homens. 2 homens de terno. Um está certo, outro errado. Vamos falar por quê? Vamos falar aí do errado, tá? É legal, de repente, você deixar o último botão do blazer aberto. Você tem mais movimento, mais flexibilidade. O sapato dele, ele não tá com sapato social, não tá com sapato adequado, né? A gravata, ela não tá combinando com o terno. Então, são algumas falhas. Larga também, né? A calça tá larga, tá grande, muito... né? E assim, olha a barra da calça. Não pode, né? Tem que estar acima do saltinho do sapato, né? Mas não empapada no final. A gente tem aqui, por exemplo, um sapato social e um que eles chamam de sapatênis, né? Isso. Que tem um teor mais esportivo. Posso usar os dois, dependendo dessa condição, de onde eu vou, ou o segundo é melhor eu evitar? De terno, jamais o sapatênis. Corta. Sapatênis é algo mais informal, mais casual, que você pode usar com uma sarja, uma calça jeans. Agora, o sapato tradicional, sim, engraxado, limpo, né, pra você usar com um terno. Ótimo, gente. Então tá aí. No caso do sapato feminino, a gente tem, porque, por exemplo, eu sou baixinha. Então eu sempre normalmente estou de salto. Somos duas. O salto, pode ser qualquer salto, pode ser muito alto. A gente tem, por exemplo, aqui um com estampa... O animal print que o pessoal fala, né? Estampa de bicho, né? Muito... Olha só, Letícia, numa entrevista de emprego, nada dos saltos que nós usamos no dia a dia aí, nós que somos baixinhas e gostamos, né? É verdade. Salto 7, 8, muito 9, alto. 10, não. Um escarpão, salto até um salto 5, né? Cores sóbrias, né? Um nude, um preto, um marrom, um bege, estampas, de animais, oncinha, não é legal. E tem que ter segurança para usar salto, né? Tem que ter segurança, tem que saber andar com salto, né? Anda tudo torto. Então vai treinar em casa. Treina em casa. Perfeito. Vamos trazer mais algumas dicas aqui de que pode ou que não pode usar. Por exemplo, vestido. O Brasil faz muito calor. É legal, vestidinho bem bonitinho para ir na praia, para passear no shopping, domingo à tarde, com o namorado, com a família, com os filhos. Para uma entrevista de emprego não rola. Não. Então, sem um vestidinho, gente. Inclusive, no dia a dia do emprego, só se a empresa tiver aquela política de um dia mais livre, aí pode. As empresas geralmente têm o seu próprio dress code. Então, elas vão orientar a melhor vestimenta. Mas ainda assim, vestido estampado, melhor deixar para o final de semana. Ok, então, gente. No caso dos homens, já que falamos de estampa, tem essas camisas super modernas, né? O pessoal gosta, ou não, depende do gosto. Linda, muito bonita, mas, por exemplo, até o próprio tecido, que é um tecido mais pesado, ele serve para você usar com uma calça de sarja, com um jeans, né, com um sapatênis, num ambiente mais informal, mais casual. Agora, se a empresa exige aí que você esteja alinhado, de terno, de gravata, essa camisa não rola. Tá. Então, camisa também para o momento de descontração, para a sua entrevista de emprego, não. Vamos ver uma foto, gente, para ver o que mais a gente pode fazer para acertar na hora.
Ou melhor, o que não pode, né, gente? Nesse caso, tem muita coisa. Aliás, eu acho que não tem nada certo aí, né? A calça tá larga, a camisa tá amassada, né? A camisa tá por fora da calça, parte sim, parte não. Quando a gente coloca o cinto aí, a gravata tem que estar na altura do cinto. Eu ia perguntar, a altura de gravata não é no umbigo? Não é no umbigo, é na altura do cinto. Ela tá muito mais acima. Tá, aqui né? a manga tá né? grande, tá sobrando. Totalmente deselegante. Gente, a produção caprichou nessa daí, nessa hein? foto. Tudo, claro, normalmente não tem um ponto só. Antes da gente encerrar, maquiagem. Maquiagem. Posso usar ou não na hora Deve usar maquiagem leve. Tá. Né? Então nada daquele olho carregado. Não, maquiagem leve, um lápis, uma sombra nude, um blush para dar uma cor, um brilho, né? Batom claro. Então nada de extravagante, porque você não vai, né, para uma festa à noite. Perfeito. Você vai para uma entrevista de emprego. Gente, Madalena, queria agradecer as suas dicas, prazer, ótimas, importantíssimas para os nossos telespectadores. Seja sempre bem-vinda aqui à Vida Plena. Muito obrigada pelo convite. Tá vendo, gente? Ali você pode obter outras informações, qualquer dúvida, só entre em contato, a gente encaminha a sua pergunta para a nossa consultora de carreiras aqui, a Madalena, para tirar as suas dúvidas. 0310 07 940 ou WhatsApp 11 99801 1242.